Como é que eu posso fazer para guardar o meu coração? O que significa na Bíblia guardar o coração? Esse é o tema de hoje, do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna e eu quero, com muita satisfação, receber você aqui para mais essa programação. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até o final dessa programação conosco, pois temos lições importantes em relação à palavra de Deus para aprendermos. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Venho apresentar a minha vida em Tuas mãos. Mais uma vez eu conto com a Tua graça para ministrar esta aula. Quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada professor, de cada professora, de cada um que também está assistindo aqui, que não é professor ou professora. Senhor querido, que tenhamos uma aula edificante, que o Senhor ilumine, Senhor, a nossa mente, para que possamos receber as verdades para as nossas vidas e colocarmos em prática. Se tem alguém pensando em desanimar, em parar, em desistir, não deixa não, Senhor. Dá graça, dá força, dá ânimo. Ó Deus, que a Tua boa mão possa guiá-los, fortalecê-los, Senhor. Nos dá uma lição edificante, uma aula abençoadora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você já sabe que você pode fazer isso. E, inclusive, você pode compartilhar essa aula aqui nas suas redes sociais. Bom, a lição de hoje é a lição de número 3, que será ministrada no dia 20 de outubro de 2024, com o tema Um Coração Protegido. Seu coração está protegido? O meu coração está protegido? É importante termos um coração protegido. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero informar para você que essa não é uma pré-aula no sentido de apenas um resumo da aula. Aqui é uma aula completa, é por isso que eu uso a expressão não é uma pré-aula, é uma aula completa. Às vezes, você chega aqui e aí você espera apenas um resumo, é uma coisa mais rápida, mas não. Eu faço a explicação da lição do início até o final. Serve para ajudar os professores na sua lição em sala de aula, serve para aqueles que por algum motivo justificado não podem ir na aula da escola dominical e para aqueles que querem aprender algo a mais, que estão aqui, mas que vão participar da sua aula presencialmente, porque a ideia não é você deixar de ir presencialmente à sua aula da escola bíblica dominical. Então, vamos lá. Texto principal. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23, durante a lição nós vamos entender o que isso significa. Resumo da lição. Quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos o nosso coração. Texto bíblico, Provérbios 4, do 20 ao 23. E aí eu tô deixando para vocês aí o Entende Tu que Lês, uma leitura bíblica comentada de Provérbios capítulo 4. Eu indico que vocês assistam este vídeo depois desta aula para ter uma compreensão melhor do que trata Provérbios 4 como um todo. Isso vai ajudar você durante a lição para sua compreensão ser mais aprimorada. Objetivos da lição, nós temos aí 3 pontos. Apresentar o conceito bíblico de coração, compreender que precisamos proteger o nosso pensamento, saber que é preciso guardar as emoções e os sentimentos. Antes de prosseguirmos, eu queria fazer aqui um agradecimento, porque no dia 10 de outubro de 2024, mais ou menos às 20 horas e 12 minutos, o canal completou 50 mil inscritos para a glória do nome santo do Senhor. E você faz parte desta conquista. Então aqui o meu agradecimento a você que tem acreditado nesse trabalho e a você também que tem colocado no seu coração o desejo de compartilhar esse canal com outras pessoas para que, assim como você é edificado, outras pessoas sejam edificadas também. Então aqui o meu agradecimento. Deus seja louvado, Deus seja glorificado.
Que venham 100 mil, 200 mil, 500 mil e quantos o Senhor quiser trazer para juntos estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Introdução. Nesta lição abordaremos o conceito bíblico de coração e como podemos protegê-lo. Estudaremos a amplitude do termo com o objetivo de responder como podemos atender ao apelo dessa lição. Proteger o coração. Desculpe, esse é o ponto da lição. Como eu posso proteger o meu coração? Como eu posso guardar o meu coração? Tópico 1. O conceito bíblico de coração. Nesse tópico nós temos apenas 2 pontos. A lição foi desenvolvida em 4 tópicos, com 2 pontos em cada tópico, tá bom? Então, nesse primeiro tópico, ponto 1, compreendendo Provérbios 4, e no ponto 2, o coração. 1. Compreendendo Provérbios 4. No capítulo 4, a sabedoria aparece como primazia em que o pai procura transmiti-la ao filho. Versículos de 1 a 9. A escolha entre 2 caminhos são os versículos 10 a 19. E o apelo à pureza do coração, versículos 20 a 21. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando como é que está estruturado o capítulo 4 de Provérbios. E é importante que você assista lá o vídeo de recomendação, entendendo Provérbios 4, para você aprender o ponto a ponto do que é tratado. Nesta lição, nos deteremos na última seção, que é o versículos 20 a 27. Nela, as expressões coração, guardar, olhem diretamente e bem ordenados se destacam. Na lição anterior, mencionamos a amplitude da palavra coração. Então, você precisa compreender que, apesar do capítulo 4 estar dividido em várias seções, nós, nessa lição, só vamos nos ater aos versículos 20 a 27, aonde está aí colocado, muitas vezes enfatizado, expressões como coração, guardar, olhem diretamente e bem ordenados, tá bom? Aqui aprofundaremos mais o conceito bíblico do termo e veremos o quanto ele se mostra relevante para nós que vivemos numa sociedade de muitos desafios que podem nos desequilibrar interiormente. Então, é interessante aqui por quê? Porque na lição anterior nós falamos da amplitude, mas agora não. Agora nós vamos nos aprofundar mais sobre a questão do termo coração na Bíblia. 2. O coração. A palavra hebraica que aparece para coração em Provérbios 4 é lebab. Lebab. Essa palavra traz um significado amplo que engloba coração, mente, ser interior. Então, a princípio, nós já entendemos que a palavra coração não está tratando do órgão físico, coração. Nesse caso, está apontando para algo interior e para o todo. Ela descreve a disposição interior da pessoa. Você pode ver isso nessas referências bíblicas. Então, o coração não está falando do órgão. Nesse caso aqui, não. Está falando do ser interior. Vai além. O lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa também está na parte interior. E o local que reside as emoções do ser humano também está falando do ser interior. Do ponto de vista bíblico, não é do ponto de vista da medicina. Coração, do ponto de vista da medicina, é o órgão que tem batimentos. Não, não é do ponto de vista da medicina. É do ponto de vista bíblico, é o coração que move a vontade e as ações das pessoas. Isto é, a saída da vida. Provérbios 4, 23. Por quê? Porque coração, nesse contexto, fala de interior. Fala de pensamentos, fala de emoções e fala da vontade. Então podemos dizer que na Bíblia o coração ganha uma amplitude na relação entre pensamento, emoção, que está ligada a sentimento, e a vontade, que tem a ver com a ação. Então quando você vê coração na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, está se falando de pensamento, sentimento, emoção e de vontade. Então tá falando do ser como um todo. Não por acaso o Senhor Jesus disse, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos,
falso testemunho e blasfêmias. Veja que tudo isso engloba pensamento, emoção e vontade, que é ação. Ó, você vê que tá aqui pensamentos, aí vem falando do quê? Das ações, ó. Morte, adultério, prostituição, furtos. Quando se fala de falso testemunho, tudo isso envolve as emoções também, blasfêmias. Então tá tudo unido. Pensamento, emoção e vontade. Por isso devemos proteger o centro da nossa vida, o coração. Não como órgão, aqui não está falando do órgão físico, está falando do interior, do nosso ser. Para isso é preciso proteger o pensamento, as emoções, os sentimentos e a vontade que formam o conceito bíblico de coração. Então, o coração na Bíblia, ele é formado de pensamento, emoções, sentimentos e vontade. Lembrando que quando está se falando de coração, como Provérbios, como no texto que Jesus citou, tá bom? Então é importante entendermos isso. Quando a Bíblia fala em guardar o coração, refere-se a cuidar dos nossos pensamentos, emoções e ações. Há uma progressão natural nesse processo. Os pensamentos influenciam as emoções. Você começa a pensar e aí, através disso, você começa a sentir. Veja bem, essas emoções acabam moldando as nossas vontades, que se manifesta em ações. Então você pensa, você sente, você faz. Você pensa, você sente, você faz. Ou você não faz. Você tem uma escolha, fazer ou não fazer. Então tem a ver com pensar, sentir e fazer. Ou executar ou não executar. Mas mesmo o não executar é uma ação de não fazer. Portanto, para viver uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida em santificação, uma vida em obediência, é essencial começar pela renovação da mente. Por isso que Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ao contrário, esse mais aqui é um contraste. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá bom? Então, é essencial começar pela renovação da mente, permitindo que nossos pensamentos estejam alinhados com a vontade de Deus, o que transformará nossas atitudes e comportamentos. Se eu só vivo ouvindo coisas que não devo, se eu só vivo vendo coisas que não devo, eu vou sentir e eu vou agir de acordo com aquilo. Então eu preciso me alimentar, o que eu vejo e o que eu ouço, com coisas que têm a ver com a vontade de Deus. Coisas que não vão me desviar para ir contra os mandamentos de Deus. É por isso que o jovem, por exemplo, ele está numa faculdade, ele está lá para aprender. Tem muitas coisas que ele está aprendendo que não vai distanciar ele da vontade de Deus. Há outras coisas que podem ser ministradas, ensinadas, que estão ali com um cunho ideológico. Esse cunho ideológico é para distorcer a fé. Nesse caso, aquilo, o que ele vai fazer? Ele tem que participar das aulas, mas aquela parte ele não absorve para colocar em prática na vida dele. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai contra a vontade de Deus. Ele não vai deixar de estar na faculdade, ele não vai deixar de estar no colégio, na escola, mas ele vai saber filtrar aquilo que não vai contra a vontade de Deus e aquilo que vai contra a vontade de Deus. Deu para entender? É importante falar sobre isso aqui. Isso é importante. Benefícios de se guardar o coração. Quais são eles? Isso está na própria revista do professor. Vida longa e próspera, tem uma tabela, né? Então, vida longa e próspera. Por quê? Porque você não anda por caminhos que não deve para abreviar sua vida. Quantos jovens tiveram as suas vidas ceifadas porque andaram por caminhos que abreviaram a sua vida? Deus sabia que eles iam fazer isso? Sabia. Mas eles poderiam não ter andado por aquele caminho. Foi uma decisão. Ter o favor de Deus e das pessoas. Quando você guarda o seu coração, você vive em obediência. Se você vive em obediência, você tem o favor de Deus e das pessoas. Boa reputação, porque você tem uma boa conduta. Bom julgamento, não é uma pessoa que vive julgando pela aparência. Sucesso, no sentido de ser bem-sucedido no que faz. Não quer dizer que você vai ser rico, mas quer dizer que você vai ser bem-sucedido no que faz. Por exemplo, José na casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo aquilo que José fazia, Deus prosperava. Então ele estava tendo o quê? Sucesso. E ele não era rico.
saúde e vitalidade. Por quê? Porque saberá como se comportar. Outra coisa, quando você pensa coisas que não deve, isso vai atacar suas emoções. Uma pessoa com as emoções desequilibrada, ele acaba apresentando quadros de enfermidades também. Então ele vai ter saúde e vitalidade, alegria e paz. Por quê? Porque está obedecendo ao Senhor. Então ele vive uma vida de alegria e paz, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas ele desfruta daquilo que excede todo o entendimento. E por último, proteção física e mental. Mais uma vez, por quê? Porque vai proteger sua mente de pensar coisas que não deve, de não ficar ansioso, e também o seu corpo de não apresentar doenças chamadas psicossomáticas, que tem a ver com as suas emoções. Aparecem sintomas, mas os exames laboratoriais e de imagem não detectam. Por quê? Porque tem a ver com as suas emoções. Agora, é claro que eu preciso falar aqui, antes de darmos prosseguimento, que não é porque algumas pessoas estão com as emoções abaladas que elas estão em desobediência contra Deus. Às vezes, muitas coisas vão acontecendo e ela acaba não conseguindo lidar com aquilo e apresenta um quadro de ansiedade, apresenta um quadro de depressão, e isso não tem a ver diretamente com falta de fé ou com uma vida que não esteja em obediência, mas a pressão acabou fazendo com que ela se deixasse levar pelaquela situação e acaba apresentando um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, e às vezes é preciso um tratamento médico. Aí sim, de um profissional, de alguém especializado para fazer o tratamento, porque aí já não é um caso de desobediência e muito menos de falta de fé. Então nós temos que ter um equilíbrio sobre isso também, certo? 2. Tópico 2. Protegendo o pensamento. Aqui nós temos 2 pontos também. O que o comentarista fez? Primeiro ele deu uma definição de coração. O que é o coração? E depois ele vai falar de pensamento, emoção, sentimento, certo? E vontade. Por isso a lição está dividida em 4 pontos, nesse caso. Então aqui é protegendo o pensamento. Primeiro ponto, o pensamento bíblico. Segundo ponto, o pensamento protegido. 1. O pensamento bíblico. O sábio inicia o versículo 20 fazendo um pedido. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Quer dizer, um convite do sábio, fazendo para o jovem, fazendo para o aprendiz, fazendo para aqueles que querem adquirir sabedoria. O versículo 21 exorta: guardas no meio do teu coração. É claro que a palavra coração aqui não é o órgão físico que tem batimento. Não, não é isso. Está falando do interior. Está falando do pensamento, das emoções e da vontade. Tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda denota uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. Como é que você vai guardar se você não entende? Você precisa entender. Eis aí o grande problema nos dias de hoje. Muitas pregações e até aulas de escola dominical são dadas de uma forma que as pessoas não conseguem compreender. E aí elas voltam para casa e não podem absorver aquilo, não puderam absorver aquilo. Por quê? Porque não foi algo que se entendesse. Foi um ensinamento ou uma pregação que foi abordado várias coisas que não tem ligação, não tem uma ordem lógica. Então a pessoa, ela não consegue entender. É como se fosse algo atirando, né? Várias coisas ao mesmo tempo, mas que acaba não tendo uma ligação. Então é por isso que a aula tem que ter início, o meio, que é o desenvolvimento dentro dos tópicos, e o final, que é a conclusão. Mas tem que seguir um raciocínio. Eu acabei de apresentar para vocês que o primeiro tópico trata com uma definição do que é coração. O segundo tópico vai abordar a questão do pensamento. O terceiro tópico vai abordar a questão da emoção, ou das emoções. E ao mesmo tempo dos sentimentos, que é o quarto, que vai mais além, tá? E por fim, ele termina com uma questão da vontade. Então é uma linha progressiva para que você possa compreender.
É preciso pensar, ponderar, prestar atenção para o que está sendo ensinado. Agora, como é que uma pessoa vai prestar atenção no que está sendo ensinado se aquilo não segue uma ordem lógica? Eu falo, do que ele está falando? Quantas mensagens, quando termina, as pessoas dizem assim, perguntam assim, o que ele pregou? Não sei. Não entendi. Saiu sem entender. O que foi a aula hoje? Não sei. Não entendi. Então o professor, o pregador, a professora, a pregadora, precisa se preocupar com essa ordem para que as pessoas entendam de fato o que está sendo dito. Como é que eu vou pensar sobre aquilo se eu não entendi? Não tem como, meus irmãos. Esse trabalho de processar o pensamento tem a ver com selecionar o que será o centro da atenção do seu pensamento. Existem muitas pessoas aí, por causa da questão hoje da tecnologia, está avançando a cada dia. Então elas têm lá as redes sociais, as programações na TV, as séries e outras coisas mais. E aí o pensamento dela não tem ali algo central. Ela fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Entra uma coisa, sai outra, entra outra, entra outra, entra outra, entra outra, e ela acaba não guardando nada. E aquilo não serve como algo que vai fazer ela crescer na vida, nem espiritualmente, nem intelectualmente. Então ela está se alimentando, sabe de quê? De distrações. Imagine, eu pegar o celular aqui, aí eu pego o celular e fico rolando tela. Entro em redes sociais, aí vou rolando tela. Vou rolando tela. Eu tô fazendo o quê? Eu tô me distraindo. Ah, pastor, mas é um momento de distração. Tá bom, é uma distração. Só que muitas vezes nós estamos vivendo de distrações. Não tem nada aqui para se guardar. Se perguntar no outro dia para a pessoa o que você andou vendo nas redes sociais, ela não sabe. Ela vai vagamente lembrar de algumas coisas, porque nada disso trouxe a ela um crescimento intelectual e muito menos espiritual. Então, cuidado com as distrações. Cuidado, por quê? Porque elas não vão ser um instrumento para poder ajudar você a poder obedecer a Deus. As distrações vão levar você para longe de Deus. Não há nenhum problema de você, num momento vago, estar ali, dar uma olhadinha em rede social. Não tem nenhum problema. Mas o problema é você passar 20, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia em redes sociais, em séries, em nada que edifica. E aí depois você reclama. O jovem precisa ser ensinado disso. Mas esse ensino aqui é geral. Aí depois reclama, nada acontece na minha vida, nada vai pra frente. É claro. O simples fato de eu estudar a palavra de Deus com a intenção de praticar vai fazer com que a cada dia Deus vai me dando sabedoria. E aí eu sei me comportar. E isso vai fazer com que eu venha a ser bem-sucedido. Isso não quer dizer que eu não vou ter problemas na vida. Isso não quer dizer que às vezes eu não vou tomar decisões que não vão dar muito certo. Mas isso quer dizer que a minha vida em si, como um todo, vai estar protegida. Por quê? Porque eu estou andando numa orientação de Deus. Pastor, mas não seria correto se eu ando obedecendo a Deus, eu ter uma vida perfeita, completa, no todo? Ainda não. Por quê? Porque nós ainda vivemos num mundo imperfeito. O pecado ainda faz parte da nossa natureza. Mas nós vamos nos esquivar, nós vamos nos abster de muitas coisas que poderiam trazer sofrimento para nós. Então tenha cuidado com o que você anda alimentando o seu pensamento. Esse trabalho é tão importante, pois o que pensamos inevitavelmente gerará sentimentos e emoções aí. Pronto. O que você pensa vai determinar o que você sente. Isso está muito claro no texto de Filipenses 4:8. Saber escolher o que vamos pensar e o trabalho da inteligência é o trabalho da inteligência e do intelecto. Então tenha cuidado com o que você pensa. Tem gente que às vezes começa a alimentar só coisas que vai te deixar triste. Pensando, pare de pensar em coisas que te trazem tristeza. Pense em coisas que te dê esperança. Às vezes a pessoa, quando não estava na presença de Deus, a gente até entende. Tem até aí algumas pessoas que conceituam isso, né?
tem alguns tipos de músicas aí que não são cristãs, que a pessoa fala assim, tá ouvindo, tá na sofrência. Por quê? Porque são músicas tristes. Então a pessoa ouve para poder chorar, para botar para fora, tá se lamentando. Só que nós, como cristãos, não podemos entrar nesse caminho. Nós precisamos nos alimentar daquilo que nos traz esperança. Hoje de manhã, hoje é dia 11 de outubro de 2024, quando eu tô gravando essa aula. Essa aula vai ao ar no dia 12 de outubro de 2024. Um dia depois, tá? E aí no meu devocional, eu fui fazer o meu devocional, comecei lendo a palavra, depois li uma parte de um livro, depois ia para a parte da minha oração, porque a gente pode fazer o devocional de maneiras diferentes. Então, às vezes a gente começa orando, mas às vezes eu também começo lendo a palavra para depois orar até sobre o que eu li, para aquilo se aplicar ao meu coração. Então, antes de orar, eu estava sentindo assim muito, sabe, quando você está se sentindo, não está se sentindo muito animado, né? Você não está se sentindo ali, você precisa, nem todos os dias você acorda cheio de ânimo, com aquele pique, não. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso orar. Mas o desânimo, o cansaço do corpo físico, cansaço emocional, muitas coisas que vêm. E aí a gente fica ali. Aí eu comecei a louvar, peguei minha harpa cristã e comecei. Louvei o primeiro hino, louvei o segundo hino, louvei o terceiro hino. Quando eu estava terminando o terceiro hino, eu já não estava me sentindo mais da mesma maneira. Agora entenda, você não tem que orar só se você sentir vontade, você tem que orar mesmo sem vontade. Por quê? Porque oração, a condição da oração, a condição de estudar a palavra, de ler a palavra, não é você sentir. Porque as suas emoções podem estar abaladas. E tem vezes que você nem sabe por que você está se sentindo do jeito que você está se sentindo. Então nós não podemos condicionar o nosso devocional, a nossa vida com Deus, ao sentir. Porque as nossas emoções são enganosas. Você foi dormir bem e às vezes acorda triste. Você não sabe por que está triste. Então você vai deixar de orar naquele dia? Você vai deixar de ler a palavra por causa disso? Então eu comecei a louvar e isso fez com que eu me sentisse melhor e eu consegui orar normalmente. Então Deus seja louvado por isso. Siga por esse caminho. Então cuidado com o que você alimenta nos seus pensamentos. É um mundo repleto de distrações. Já falei. O cristão, em um mundo repleto de distrações, o cristão deve ser vigilante em relação ao que ocupa seus pensamentos. Tem gente que maratona a rede social, maratona a Netflix, maratona tudo que vê pelo caminho, irmãos. Nada que edifica. Nada. E aí depois reclama. A obra de Deus está parada na sua vida. Deus, para te colocar em determinada posição, ele primeiro tem que te treinar. Você não deixa ele te treinar, não vai acontecer. Lembre-se de uma coisa. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa. Eu e ela, nós conversamos muito sobre tudo. E aí eu conversando com ela, minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, fez até uma participação aqui na lição anterior cantando um louvor. Coloquei ela aqui para poder cantar um louvor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você não estava aqui na hora, você não assistiu a lição 2. Essa aqui, ó. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele com... Então, eu tava falando com ela, sabe o quê? Nós estávamos conversando e eu falando com ela. Às vezes, a gente pensa assim, Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem uma obra na sua vida, que tá assistindo aí. Só que nós temos que lembrar de uma coisinha bem interessante. Eu tava até usando o texto que Deus diz para Moisés, eu vou acabar com esse povo e faço de você uma nação, uma nova nação. Aí a gente pensa assim, meu Deus, tinha um povo com muito mais de 2 milhões de pessoas, fora mulheres e crianças, e Deus diz para Moisés que vai acabar com o povo e vai fazer dele uma nova nação. Só que nós esquecemos de um único detalhe, Deus tem todo o tempo do mundo, porque ele é eterno. É eu que não tenho tempo, você que não tem tempo, mas Deus tem todo o tempo do mundo. Então Deus, o tempo para ele não é problema, para mim e para você mas para Deus não é. Então, pastor, mas aí Deus ia ter que esperar mais tantos anos, não importa, ele é eterno, o tempo dele não acaba, o meu e o seu tempo que acaba. Parece um filme que as pessoas têm que comprar tempo, que eu esqueci o nome do filme, e aí o tempo delas vai acabando e elas têm que comprar tempo. E se elas não tiverem dinheiro para comprar tempo, elas morrem. Deus não tem esse problema. Deus não tem esse problema.
E aí o que acontece? Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um chamado na tua vida, mas como eu e você queremos ficar maratonando rede social, maratonando séries e não nos atentamos para esse chamado, para buscar uma vida de transformação, para buscar Deus, para estar com Deus num relacionamento mais estreito, o que acontece? Deus não pode realizar a obra que Ele quer realizar. E o tempo vai passando. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5. E aí, pastor, eu tô cansado, eu não aguento mais. E Deus está dizendo, sabe por que você não aguenta mais, Mário Luna? Porque você não toma a posição que eu quero que você tome. Vem para mais perto de mim. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se nós tivéssemos como foco se aproximar mais de Deus, muitas coisas na nossa vida seriam diferentes. Guarde o que eu estou falando aqui e fale isso na sala de aula. A mente é o campo de batalha e aquilo em que nós concentramos pode afetar nossa espiritualidade, atitudes e ações. Acabei de falar isso aqui. Cuidado com o que você se concentra. Manter o foco em coisas que edificam e alinham-se com a vontade de Deus é essencial para uma vida cristã saudável e para resistir às influências que afastam do caminho correto. Por que nós não trocamos do maratonar redes sociais, maratonar séries de Netflix, maratonar outras coisas e passamos a maratonar estudos bíblicos, pegar canais como esse aqui ou o que você quiser escolher e maratonar lá, assistir várias pregações, assistir várias aulas, mesmo aulas que já passaram, porque ontem eu estava falando na aula da escola de adultos, dominical de adultos, e nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Irmãos, o maior erro que nós temos, e a maior parte dos cristãos, principalmente das Assembleias de Deus, pensa assim, passou a lição, acabou, a data da lição passou, acabou, não serve mais. Claro que serve, irmãos. A palavra de Deus é atemporal, é para qualquer tempo. Todas as lições do trimestre passado servem para hoje. Todas as lições de 2023 servem para hoje. Todas as lições bíblicas do ano de 1998 servem para hoje. 2005 serve para hoje. As aulas não vencem porque são aulas explicando a palavra de Deus. Então maratone isso. Maratone isso. Tem trimestres aqui que tratou sobre liderança. Tem trimestres aqui que tratou sobre avivamento. Tem trimestres aqui que tratou sobre salmo. Tem trimestres aqui que tratou sobre outras partes mais. Sermão do Monte. Espírito Santo. Irmãos, em nome de Jesus. Aí vamos ficar maratonando essas coisas. Se eu me encho das coisas da terra, eu só vou ver coisa da terra. E vou viver igual gente da terra. Mas eu vivo na terra, mas não sou da terra. Foi Jesus. Pedro falou sobre isso. Nós não somos daqui, irmãos. Deus nos dotou de intelecto para escolher o bem, o caminho da vida. Logo, a Bíblia e a fé cristã não anulam o intelecto. Eu preciso pensar, mas o direcionam segundo a ação do Espírito Santo. Se eu me alimento de coisas que têm a ver com a vontade de Deus, os meus pensamentos vão ser influenciados pelo Espírito Santo. João 14:26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Este texto nos ensina sobre a importância da presença do Espírito Santo em nossa caminhada cristã, nos capacitando a entender e a aplicar os ensinamentos de Jesus. Através do Espírito, somos lembrados das verdades do Evangelho e instruídos em como viver de acordo com a vontade de Deus, fortalecendo nossa fé e direcionando nossa vida espiritual. Como é que o Espírito Santo vai me fazer lembrar da sua palavra se eu não leio a Bíblia? Se eu não medito na palavra? Eu não vou lembrar dessas coisas. Eu vou me lembrar das redes sociais, eu vou me lembrar do que eu assisto nas séries, mas eu não vou me lembrar da palavra de Deus, porque eu não posso ser lembrado daquilo que eu nunca li. O Espírito Santo não pode fazer você lembrar de uma coisa que você nunca viu. Lembrança é uma coisa que você um dia viu. Um dia ouviu, para poder lembrar. Caso contrário, não tem como, irmãos. 2. Pensamento protegido. Ora, como proteger o pensamento? Essa era a preocupação dos cristãos primitivos e dos cristãos dos primeiros séculos. Ele se preocupava com isso. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, se preocupava com isso. Para trilhar uma vida de santidade é preciso proteger o pensamento.
Mateus 15, 19, Filipenses 4, 8 e 9. E a melhor maneira de fazer isso é a disciplina da meditação bíblica, é ler Bíblia, é estudar a palavra. Atentar e guardar a palavra de Deus passa pela leitura, reflexão, memorização do texto bíblico. Então eu leio, eu reflito, eu medito, eu memorizo, inclusive, o texto. Se eu ficar lendo várias vezes, eu vou acabar memorizando. Mas eu não estou falando aqui daquele exercício. Eu não estou falando aqui daquele exercício de você ler um versículo só para guardar, para memorizar, mas não entender o que aquele versículo diz e não experimentar aquele versículo na sua vida. Não é disso que eu estou falando. Certo? Esse é o processo que fecha o ciclo da meditação bíblica. Dessa forma, um valor eterno ou um conceito que o texto bíblico ensina passa a dominar o nosso pensamento. Por exemplo, Salmo 23. Quando você estuda o Salmo 23, você vai descobrir do que trata o Salmo 23. O cuidado de Deus. Uma vez que Deus cuida de mim, o que ele espera de mim? Que eu confie nesse cuidado. Então, do lado de Deus, o cuidado de Deus. Do meu lado, a confiança nesse cuidado. Então, é disso que o Salmo 23 trata. Então, uma vez que eu aprendo sobre isso, todas as vezes que eu estiver em alguma dificuldade, eu vou lembrar: Deus está cuidando de mim. Ainda que eu não esteja entendendo como esse cuidado está se manifestando, Deus está cuidando de mim. Entendeu como é importante você meditar nas Escrituras? Agora, se você faz uma leitura superficial, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade do Senhor me seguirão e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre, em algumas versões. Tá bom, eu li isso, e daí? Se você não meditar no que está sendo ensinado, você vai ser apenas uma pessoa como eu, nesse momento que memorizei por causa de repetir muitas vezes o Salmo 23, logo no início da minha caminhada, e nada mais, não serve para nada. Mas se eu absorver a mensagem e lembrar que Deus cuida, aí é diferente. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você passe para os alunos na sala de aula. Assim, quanto mais os valores divinos dominarem o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontades serão influenciados por eles. Você é o que você pensa. Não tem na nutrição que você é o que você come? Nessa parte, você é o que você pensa. Você não escapa disso. Todo ser humano vai ser o que pensa. O que ocupa os seus pensamentos será você. Se você, preste atenção nisso aqui, se você só pensa em coisas tristes, se você só fica pensando em coisas que trazem sentimento de derrota, de fracasso, você vai ser isso. Você vai ser um derrotado, você vai ser um fracassado. Por quê? Porque você se alimenta só desses pensamentos. Mas se você se alimentar dos pensamentos, tá difícil, mas eu vou vencer. O Senhor está comigo, eu consigo, o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tá vendo? Você vai usar o texto bíblico, recitar o texto bíblico para combater os maus pensamentos. Porque quando você recita a palavra de Deus, você está combatendo os maus pensamentos que vêm. A Bíblia fala de dardos inflamados do maligno, ele lança algum pensamento sobre a tua mente. Mas você vai combater esse pensamento. E com isso você vence. Mas se você não estudar a palavra de Deus, como é que você vai combater os maus pensamentos? Você não sabe o que a Bíblia diz? O pensamento vem, você não sabe o que a Bíblia fala para você poder ter o antídoto contra aquele mau pensamento, e você fica alimentando aquilo. Eu sou um derrotado, eu sou um perdedor, ninguém me ama, ninguém me dá uma oportunidade. Em nome de Jesus, você é vencedor. A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Se você abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, você vai ver que nós somos mais do que vencedores. Tá entendendo a importância de conhecer as Escrituras? Agora, se eu me ocupar apenas com redes sociais, com séries,
o inimigo vai brincar comigo por causa daquilo que eu tenho os desejos, e o inimigo vai se aproveitar desses desejos e vai brincar com a minha mente. Eu vou ficar com a mente sendo controlada por coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Ao contrário, não, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais os valores dos instintos humanos, acabei de falar, dominarem os nossos pensamentos, mais as nossas emoções, nossos sentimentos e a nossa vontade serão dominados por eles. Então você é o que você pensa. Guarde, isso aqui vai ser uma regra. No final, para saber que você assistiu essa aula até o final, você vai colocar lá o seguinte: eu sou o que eu penso. Coloque lá no comentário. Eu sou o que eu penso. Porque a partir daí você vai ponderar. O que eu ando pensando? Se eu penso coisas agradáveis, coisas que são de acordo com a vontade de Deus, eu vou ser uma coisa. Se eu penso coisas carnais, coisas que desagradam a Deus, eu vou ser outra coisa. Eu sou o que eu penso. Essa vai ser a frase que você vai colocar nos comentários para que eu saiba que você assistiu a lição como um todo. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o inimigo usa aquilo que já está dentro de mim e dentro de você. Desejos, vontades, cada um tem as suas, que se parece com a dos outros também. Então preste atenção. Depois, havendo a concupiscência, que é o desejo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Você começa a pensar. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, nessa altura, como nível máximo. Até onde dá para chegar. Então você começa a pensar, e os seus pensamentos estão vindo. Estão vindo. Você está alimentando aquilo. Está alimentando aquilo. O que você tem que fazer? Você tem que ir contra esses pensamentos. Usar a palavra de Deus. Desfocar disso. Só que você, às vezes, continua pensando. Vai pensando. Vai pensando. Vai pensando. Aí ele chegou nesse nível. Esse é o nível que você não podia chegar. Aí, aqui ainda não é pecado. Só que daqui pra lá você não se controla mais. Aí você acaba pecando. Então o que você tem que fazer? Você tem que refutar os pensamentos enquanto você tem chance. Porque se ele chegar nessa altura, eu só tô fazendo uma ilustração, não tem mais como conseguir. Você ainda não pecou, mas o pecado é certo, porque você vai pecar. É isso que essa parte aqui do texto está dizendo, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, ó, chegou no limite, dá luz ao pecado. Por quê? Porque não vai ter mais como. A pessoa vai chegar ao nível, ela vai pecar. E o pecado sendo consumado gera morte. Essa passagem nos ensina sobre a responsabilidade pessoal no combate ao pecado. É minha responsabilidade. Eu tenho que conhecer que eu não posso ficar brincando com meus pensamentos. Alertando-nos para a necessidade de vigilância sobre os nossos desejos. Se você começa a ouvir alguma coisa que você sabe que tá crescendo o desejo, você tem que cortar isso. Você tem que sair do ambiente. Você tem que desfocar daquilo. Se você tá vendo alguma coisa que tá crescendo o desejo, você tem que sair daquele cenário. Porque se você não sair, você vai chegar no limite. Se chegar no limite, não tem mais jeito. É isso que eu quero que você entenda. O ciclo descrito é uma advertência de como o pecado começa de maneira sutil. E se não for controlado, é aqui. E Deus nos deu poder para controlar, para não ceder mais ao pecado. É só ler Romanos capítulo 6. O ciclo descrito é uma advertência de como o pecado começa de maneira sutil. E se não for controlado, pode ter consequências destrutivas. Então você tem que dar um basta nos pensamentos. Aí você pensa hoje. Ah, não, eu só pensei hoje, mas aí amanhã vem de novo, você pensa mais um pouco. Depois você pensa mais um pouco. Aí chegou no limite, acabou. Vai ceder ao pecado. Não vai ter jeito. Pastor, eu cedi o pecado. E agora? Pede perdão, se conserta com Deus. Se for necessário, tem casos que é preciso passar por um gabinete pastoral e não volte a pecar mais. Portanto, somos chamados a resistir à tentação e a buscar a transformação dos nossos desejos por meio da graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Esse segundo tópico ele foi maior na explicação. Por quê? Porque tudo parte do pensamento. Então ele é a base. Por isso ele gastou mais tempo. Provavelmente vai ser o tópico que vai gastar mais tempo na aula com você também. Tá bom? Então vamos lá.
Tópico 3. Protegendo os sentimentos e emoções. Aqui nós também vamos tratar, certo, de 2 pontos também. 1, emoções e sentimentos. E 2, emoções e sentimentos protegidos. Então ele vai primeiro definir o que são emoções e sentimentos. E depois ele vai falar sobre como proteger as emoções e os sentimentos. Você vê que tá tudo seguindo uma linha lógica. Começando pelo coração, seguindo para a explicação que o coração tem a ver com a vontade, pensamento, emoções, sentimento e vontade. Então, ela está explicando ponto a ponto. 1. Emoções e sentimentos. O versículo 22 mostra que a sabedoria é vida e saúde para o corpo. Que você sabe se comportar, suas emoções estão controladas, então o seu corpo não vai sofrer com nenhuma doença psicossomática. O versículo 24 descreve a sabedoria que traz a retidão à boca, que você fala, e a virtude aos lábios. Então você não vive falando coisas que não deve, palavras torpes ou, no popular, palavrões. O livro de Provérbios mostra que as palavras da nossa boca e a saúde do nosso corpo tem a ver com o equilíbrio entre as nossas emoções e sentimentos. Depressão, ansiedade são doenças desse século, por quê? Por causa da falta de equilíbrio de emoções e sentimentos. Mas qual seria a diferença entre elas? Aí o comentarista aqui vai fazer uma definição do que é emoção e do que é sentimento. A emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração que provoca impacto em nosso comportamento, manifestando-se como ira, tristeza, medo, desprezo, alegria e etc. Lembrando que, por exemplo, a pessoa pode ser dominada pelo medo durante muito tempo, então não vai ser só um sentimento rápido, né? Aí ela já sai ali, ela já vive num estado de medo, como também de tristeza profunda que pode causar, que é uma das características de depressão. Já o sentimento é um estado mental menos intenso e menos explosivo, porém suave e duradouro, que se manifesta como amor, gratidão, compaixão, felicidade, decepção, solidão, etc. Então ele não está falando só de virtudes aqui, ele está falando de coisas também que não são boas. Então, por exemplo, a tristeza poderia entrar aqui também, nesse caso, como entrou aqui na emoção, mas a tristeza prolongada poderia entrar, o medo também poderia entrar aqui. Aqui cabe uma observação importante. O comentarista classificou amor e felicidade como sentimentos. Está aqui, ó. Amor e felicidade. Mas por que ele classifica assim? Porque ele está vendo isso como virtude, né? Ele está chamando de sentimento algumas virtudes na classificação dele. Então deixa eu colocar aqui algo para você entender. Aqui cabe uma observação importante. O comentarista classificou amor e felicidade como sentimentos, provavelmente destacando a experiência de sentir amor e felicidade. Ah, eu tô sentindo amor, eu tô sentindo felicidade. Uma coisa é sentir, outra coisa é descrever. Agora vamos descrever. No entanto, é essencial ressaltar que, biblicamente, o amor não é apenas um sentimento. De forma nenhuma. Então não é apenas uma coisa que eu sinto. O amor é um mandamento. Porque se eu classificar amor como sentimento, eu vou me dar ao luxo de dizer, eu só vou amar quando eu sentir. Eu tenho que amar independente de sentir. A Bíblia manda amar. E ponto final. Ou eu amo, ou eu não estou cumprindo aquilo que a palavra de Deus ensina. Jesus nos ordena amar, independente de como nos sentimos. João 13:34. Então amor não tem a ver com sentir. Amor tem a ver com obedecer. É diferente. Da mesma forma, igual perdão. Perdão não tem a ver com sentir. Tem a ver com obedecer. Lembrando o seguinte, Deus diz assim, se você perdoa, eu te perdoo. Se você não perdoa, também não te perdoo. O perdão que você recebe está baseado no perdão que você dá. Que você libera. Se você não libera perdão, você não recebe perdão da parte de Deus. E aí você entende por que tem vida de muita gente espiritualmente comprometida. Porque ele é uma pessoa que se nega a dar o perdão. Pastor, mas é muito difícil perdoar alguém que me ofendeu. Então faça o seguinte, comece a orar por essa pessoa inicialmente. Senhor, pastor, não consigo nem falar o nome dela. Senhor, toma fulano. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, daqui a pouco você já está falando o nome. Daqui a pouco você já começa a pedir alguma coisa. Pastor, mas no início, quando eu começo a orar, me dá vontade de pedir para Deus cobrar, para Deus fazer acontecer, trazer juízo. Eu tenho vontade que Deus faça ele sofrer. Isso não é procedimento de cristão.
Seu coração está tomado ainda das coisas carnais, por isso que você pensa assim. Mas no momento que você começar a ser controlado pelo Espírito Santo, isso vai sair do seu coração. É um processo que Deus vai trabalhando, mas que tem que sair do seu coração. Ore pela pessoa que te ofendeu. Isso vai, daqui a pouco você consegue perdoá-la. Persista. Não se leve pela questão, eu não estou sentindo vontade de orar. Ore sem vontade. A Bíblia não manda orar com vontade, a Bíblia diz orar sem cessar. Imagina você orando sem cessar. Não é uma questão de vontade, é uma questão de orar. Da mesma forma, a felicidade bíblica não depende de circunstância externa ou de pessoas, mas é um estado de bem-aventurança, de paz interior que vem de Deus, independente das situações. Então, felicidade também não é sentimento. Nós sentimos, mas ela não é um sentimento em si. Ela é um estado de bem-aventurança. É só ler o Salmo 33, 12, que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Filipenses 4:11, aprendi a contentar-me com o que tenho. Assim, um dos maiores desafios para que as nossas emoções não desequilibrem é cultivar sentimentos ou virtudes que a palavra de Deus denomina como fruto do Espírito. Aí você vai entender que em algum momento ele chama o fruto do Espírito de sentimento. Só que alguns estudiosos não vão concordar com essa definição. Então vamos usar mais a palavra virtudes. Fica melhor do que sentimento, certo? É bem melhor. Porque se nós formos enquadrar como sentimento, nós vamos ter um problema. Deixa eu voltar aqui. Quando ele diz aqui, ó, já o sentimento é o estado mental menos intenso e menos explosivo, porém suave e duradouro, que se manifesta como amor, gratidão, compaixão, felicidade. Vamos parar aqui. Se viesse até aqui, nós poderíamos falar de virtudes. Mas nós temos um problema. Decepção e solidão não é virtude. Então, e não é fruto do Espírito. Deu para entender? Então eu prefiro trabalhar com virtudes. Ainda que ele classifique algumas coisas como sentimento, mesmo que ele classifique a gratidão, a compaixão, a felicidade como sentimento, o amor, bondade, longanimidade, fé, domínio próprio, é virtude, é fruto, não tem a ver com sentimento, tá bom? Só para você compreender melhor. Então vamos lá. Não se trata de uma obra meramente humana. Essas virtudes não se trata de uma obra meramente humana, mas desenvolvida pelo Espírito de Deus em nós. Gálatas 5:22. 2. Emoções e sentimentos protegidos. Vamos lá. Emoções e sentimentos protegidos. As emoções não são más. Elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. O problema é que se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibra. E por que vem esse desequilíbrio? Por causa da natureza pecaminosa. Então o medo vira pânico. A tristeza vira depressão. A ira vira cólera. Agora vamos lembrar de uma coisa. Essas emoções, elas só funcionam assim por causa do pecado, da natureza pecaminosa. Porque se não tivéssemos a natureza pecaminosa, não teríamos medo, não teríamos tristeza e muito menos teríamos ira. Deu para entender? Então, as emoções é algo rápido. Você sente raiva, você sente ira, você sente tristeza. Agora, ela sai do campo, ela tá dentro do campo das emoções e às vezes ela é longa também. Ela não é só rápida. Porque, por exemplo, uma tristeza profunda vai virar depressão. E aí, na concepção do comentarista, ela vai sair do campo de emoção para sentimento. Porque a pessoa vai passar a conviver com aquilo. Por isso que eu prefiro não descrever fruto do Espírito como sentimento. Porque nessa categoria vai entrar a depressão, vai entrar a cólera, vai entrar o pânico. Então eu prefiro não entrar como sentimento. Eu prefiro entrar como virtude. Nesse caso, virtude é amor, longanimidade, bondade. E aqui sim, aqui ele pode até conceituar como emoção que se transformou ali num sentimento que passa a dominar a vida da pessoa. Depressão, cólera, tristeza, pânico, desculpe. Logo, o pecado jaz à nossa porta. Gênesis 4, 6 e 7. Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar as nossas emoções ou de protegê-las e cultivando sentimentos virtuosos, cuja porta de entrada é o amor. E aí ele já está falando das virtudes. Então,
cultivar sentimentos virtuosos. Então aí ele está falando de sentimentos virtuosos. Então agora sim, deixa eu colocar algo aqui para melhorar o que eu já expliquei. Sentimentos virtuosos é o fruto do espírito. Sentimentos não virtuosos, aí tem a ver com coisas humanas mesmo. E aí vai ser depressão, vai ser pânico, certo? Aí já tem a ver, vai ser a questão da cólera. Aí são sentimentos não virtuosos, porque é algo mais longo, é verdade? A cólera é mais longa, a depressão é mais longa, sim. O pânico é mais longo, sim. Concordo, sem nenhum problema. Já sentimentos virtuosos é o fruto do espírito. Amor, bondade, longanimidade, por aí vai. Portanto, somos chamados a cultivar a mansidão, a bondade, a paciência, ou seja, pensando em tudo que é puro, justo, amável e bom. Filipenses 4:8. Assim nosso coração estará protegido. Esse é um alerta importante para aqueles que estão focados apenas na obra do Senhor, sem buscar transformação interior. Por que eu estou falando isso nesse ponto da lição? Você vai entender. Fazer a obra de Deus é, de fato, fundamental, mas não pode substituir o processo da santificação e transformação que ocorre através do desenvolvimento do fruto do Espírito. O verdadeiro serviço a Deus deve ser acompanhado de uma vida transformada. Tem gente que troca a vida transformada pelo trabalho que faz para Deus. Não pode fazer isso. Deus foca primeiro na vida transformada, para depois no trabalho que você realiza para Ele. Primeiro é quem você é, para depois o que você faz. Se você inverter a ordem, acabou. Sua vida não vai funcionar. O verdadeiro serviço a Deus deve ser acompanhado de uma vida transformada, marcado por amor, paz, bondade e outras virtudes espirituais. A obra externa sem transformação interna se torna incompleta, pois Deus deseja corações renovados e vidas que reflitam sua natureza. Vai ter muita gente que vai poder querer questionar a Deus, dizer, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu trabalhei com isso, mas trabalhei com aquilo, mas não tinha vida transformada. E a marca do verdadeiro cristão é uma vida transformada. Se não tem vida transformada, então não é um verdadeiro cristão. E poderá receber apartai de mim. Tópico 4, último tópico, protegendo a vontade. Aqui nós vamos tratar de a vontade e as saídas da vida e vontade protegida, para terminar aqui a nossa lição. 1. A vontade e as saídas da vida. Versículo 23 diz que devemos guardar o coração porque dele procede as saídas da vida. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequência do que cultivamos no coração. E lembre-se que tudo começa no pensamento. Se você alimenta no seu pensamento o tempo todo, não tem jeito. Então você precisa trabalhar o que você anda pensando. Nossa boca falará do que está cheio o nosso coração. Nossos olhos olharão de acordo com o que está no coração. Nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados de acordo com o que está no nosso coração. Provérbios 4, 24 a 27. Do coração emerge a nossa vontade. Então eu fico pensando, que vai para as emoções junto com os sentimentos e acaba desembocando na vontade. Eu tenho que ter cuidado, irmãos, com o que eu ando pensando. Porque eu vou acabar sentindo e eu vou acabar fazendo. Certo? Da vontade geramos a ação. Nossa vontade e ação serão boas se o nosso pensamento e sentimento forem bons. Guardou isso? Você é o que você pensa. Você precisa ter muito cuidado, porque o que você pensa vai gerar sentimentos, emoções e vai gerar as suas ações. Então, cuidado com o que você pensa. Alguém diz assim, eu fiz sem pensar nas consequências. Mas ele pensou, de alguma maneira, em querer fazer aquilo. Deu para entender? Então alguém vai dizer assim, eu fiz sem pensar. Ele fez sem pensar nas consequências. Ele foi tomado por um impulso, mas aquilo já estava sendo alimentado dentro dele. Ele só não pensou no que ia acontecer se ele fizesse o que ele fez. E é isso que você precisa raciocinar. Se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? O jovem, se eu começar a me envolver com esse grupo, se eu começar a fazer o que eles fazem, o que vai acontecer com a minha vida? A minha vida espiritual vai começar a cair. Cair. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso me apartar disso. É assim que funciona. 2. Vontade protegida. Romanos 8 nos ensina que a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito, vida e paz. E os que são guiados pelo Espírito são verdadeiramente filhos de Deus.
Romanos 8,14. Então, isso me traz um pensamento. Peraí. Se aqueles que são guiados pelo Espírito são verdadeiramente filhos de Deus, aqueles que andam fazendo as obras da carne não estão se comportando como filhos de Deus. E a pergunta é, por que não estão se comportando? Não estão se comportando porque não entenderam que precisam se comportar? Não estão se comportando porque não querem se comportar? Ou não estão se comportando porque verdadeiramente não houve uma conversão? Só houve uma adesão. Passou a estar no meio do povo de Deus, mas não está. Está ali presencialmente, mas não está interiormente. É hora de pensar sobre isso. Dessa maneira, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo o que glorifica o Senhor. João 16, 13, 14. Desejar tudo que glorifica a Deus não é algo que surge espontaneamente ou automaticamente, mas é resultado de um esforço consciente de estudar e praticar a palavra de Deus. A graça de Deus nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele, mas cabe a cada um de nós tomar a decisão de buscar esse relacionamento mais profundo. A prática da palavra transforma nossos desejos e vontades, alinhando-os àquilo que agrada a Deus e nos capacita a viver para a sua glória. Então, se eu começo a estudar com a intenção de praticar, e conforme eu vou aprendendo a palavra, eu vou agora discernindo o que é bom eu pensar e o que não é bom eu pensar, porque o ensino da palavra vai me confrontar. A palavra de Deus que vai estar dentro de mim, o Espírito Santo vai usar essa palavra para me confrontar. E dizer assim, ó, isso que você tá vendo não tá bom. Aí você vai passar a viver experiências interessantes. Às vezes você vai estar com a tela do celular, certo? Você vai estar com a tela do celular assistindo um programa e de repente vai entrar alguma coisa e o seu coração vai fechar. Pá. Assim, poxa, eu sou cristão, não devia estar assistindo isso não. Aí você vai sair. Você vai deixar um filme, você vai deixar uma série, você vai deixar alguma coisa, algum vídeo de rede social que você está vendo. Por quê? Porque o Espírito Santo acaba te confrontando, me confrontando. Então, quanto mais você se encher das coisas de Deus, menos vontade de ver essas coisas você vai ter. Porque isso vai mudando. Mas quanto mais você se encher das coisas da terra, menos vontade você vai ter de se encher das coisas de Deus. E o pior, você não vai ter filtro. Você vai sair vendo muitas coisas que não deveria estar vendo, que vai estar comprometendo a sua vida. Pastor, mas o senhor está falando diretamente de coisas que são pecado? Nem sempre. A Bíblia diz, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Nos rodeia. Hebreus, capítulo 12. Presta atenção numa coisa, tem coisa que não é pecado. Às vezes você tá rolando tela na rede social e tá vendo coisa que não é pecado, mas é embaraço. E isso vai tornando a sua vida espiritual infrutífera. Isso vai comprometendo a sua vida espiritual no sentido de você ter tempo para buscar as coisas de Deus. Quando vê que não, vem os desejos, você cede aos desejos e aí você peca. Eu peco. Certo? Aí não pode mais. Então, desejando as coisas do Espírito, podemos falar das coisas do Espírito. E fazer as coisas do Espírito. Quem deseja as coisas do Espírito, vai falar das coisas do Espírito e vai fazer as coisas do Espírito. Nossa vontade estará alinhada à vontade do Espírito Santo. Tudo está no coração, começando pelo pensamento, passando pelo sentimento e chegando à vontade. E aí? Então você pensa, você sente e você faz. Você pensa, você sente e você faz. E é por isso que a frase que você vai colocar nos comentários é: eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu penso. Para que isso te confronte, para que isso me confronte. O que eu ando pensando? Que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A lição desse versículo nos ensina que a santificação é uma obra integral de Deus em nossas vidas, abrangendo tanto o aspecto espiritual quanto o físico. Não tem como ter uma vida com Deus se a minha boca fala coisas que não deve. Não tem como ter uma vida com Deus se os meus olhos veem coisas que não deve. Não tem como ter uma vida com Deus se as minhas mãos fazem coisas que não deve. Não tem como ter uma vida com Deus se meus pensamentos eu estou pensando coisas que não devo na minha cabeça. Não tem como. É total.
Isso destaca a importância de vivermos de forma íntegra e irrepreensível em todas as áreas da nossa vida. E em todos os lugares. Seja na escola, na faculdade, no lazer, em casa. Confiando que Deus está continuamente nos transformando e nos preparando para a vinda de Jesus. Guarde uma coisa. O que seria de Daniel, de Misael, Azarias e Ananias se eles cedessem a pensamentos que não fossem pensamentos de acordo com a palavra de Deus? Eles viviam num ambiente totalmente desfavorável. Imagine se eles vão brincar com os pensamentos. Ah, não, eu vou ficar pensando um pouco de coisa aqui. Não, depois eu consigo controlar, eu vou controlando. Eu só vou pensar até onde eu quero. Engano nosso. Engano nosso. Você vai se envolvendo com os pensamentos, ele está tomando as suas emoções e sentimentos, vai tomando. Daqui a pouco chega num limite que você quer fazer aquilo de qualquer maneira. Vão dizer pra você, não faz, eu vou fazer. Então, cuidado. Eu e você, cuidado. Muito cuidado. Sabe uma área que isso acontece com muita rapidez? A área aonde você vai se envolver com alguém. Então, a área onde você vai ceder a parte de um pecado sexual. Porque começa conversando, vai alimentando o pensamento, quando vê que não vai, pô, caiu. É muito rápido. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, antes de concluir, eu quero falar uma coisa. Nós falamos tanto de meditar na palavra, aprender a palavra, praticar a palavra, que tem pessoas que dizem assim, pastor, mas eu não pratico a palavra porque eu não entendo. Eu não sei por onde começar o meu estudo da Bíblia. Então preste atenção nesse aviso aqui. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então, é um pequeno investimento comparado aí a outros cursos. Esses dias mesmo eu estava olhando aí um curso aí que é quase 10 vezes o valor do curso aqui. Quase 10 vezes. Então, é um pequeno investimento onde você abre mão aí, dependendo do tipo de lanche, de um lanche, tá? E você faz o curso e vai te ajudar muito. O link tá na descrição ou no comentário afixado, certo? Conclusão. É muito significativo quando no Novo Testamento o Senhor nos ordena amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Marcos 12:30. É como se o Senhor estivesse falando, ame o Senhor com todo o seu pensamento, sentimento e vontade, com o seu ser como um todo. Quer dizer, como é que eu digo que eu amo o Senhor, mas ando pensando que não devo? Ando sentindo que eu não devo? Ando fazendo que eu não devo? Que essas faculdades humanas estejam plenamente coerentes entre si para amá-lo. É uma incoerência eu dizer que eu amo o Senhor, mas estou pensando que não devo, fazendo que não devo, sentindo que não devo. Quando isso acontecer, nossos pensamentos alinhados com o reino ordenarão os nossos desejos que perpassarão a nossa vontade, quer dizer, alcançam a nossa vontade, manifestando-se em nosso comportamento. Então nós vamos nos comportar de acordo com aquilo que começamos a pensar. A frase é, eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu penso. Você vai colocar isso aí no comentário. Assim a sabedoria estará internizada dentro de nós e o nosso coração estará protegido. Porque o que é sabedoria? É viver a vida na ótica de Deus. E o que é viver a vida na ótica de Deus? É aprender a sua palavra e tomar decisões baseadas na palavra no nosso dia a dia. Isso é sabedoria. Mas como é que eu vou tomar decisões baseadas na palavra se eu estou com um pensamento cheio de coisas que não é a palavra? Se eu estou com as emoções cheias de coisas que não é a palavra? E se eu estou com vontade de fazer várias coisas que não tem nada a ver com a palavra? Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 4, 27 de outubro de 2024. Proteção contra a imoralidade. Ó,
Falei agora há pouco sobre a imoralidade. Você vai chegando num ponto que você acaba cedendo. Então você tem que fugir. Inclusive a Bíblia manda é fugir. Não dá nem para poder começar, é fugir. Saia, igual José. Foi embora, saiu. Por quê? Porque nós não podemos ceder à imoralidade. Tô deixando aí para você aí também contato para convite. Fique à vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesse momento, mais uma vez, lembrando a você também que se você quiser semear no meu ministério de ensino, tá aí para você poder passar a câmera do celular no aplicativo do seu banco e colocar o valor que Deus colocar no seu coração, ou usar a chave Pix, caso você queira. Fique à vontade. Não, se você não puder, não tem problema. Deus seja louvado, continue nos ajudando em oração. Eu aprendi que Deus precisa trabalhar no nosso coração para que nós venhamos semear na vida das pessoas, quando o Senhor nos direciona. Um dia pode ser que você possa aprender sobre isso. Deus tem me ensinado sobre isso e eu tenho louvado o nome dele por causa disso. Isso é muito importante. Tá bom? Mas você não é obrigado, não. Nesse momento nós vamos estar orando para encerrar essa lição. E eu quero pedir a você mais uma vez, escreva aí no comentário: eu sou o que eu penso. Guarde essa frase. Porque tudo começa no nosso pensamento. Você vai ser o que você pensa. Se você pensa em coisas que não deve, você vai sentir coisas que não deve, você vai fazer coisas que não deve. Se você pensar em coisas que deve, você vai sentir coisas que deve, você vai fazer coisas que deve. Deu para entender? E essas coisas que deve são coisas que agradam ao Senhor. Então você é o que você pensa. Na nutrição, você é o que você come. Mas nessa questão espiritual, você é o que você pensa. Então cuidado com os seus pensamentos. Se baseie em Filipenses 4:8, que é importantíssimo. Nesse momento, nós vamos estar orando. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Não deixe de colocar a frase: eu sou, nos comentários, eu sou o que eu penso. Só assim eu sei que você chegou até o final dessa aula e que realmente entendeu como proteger seu coração. Porque a lição é um coração protegido. Como é que eu protejo meu coração? Começando pelos meus pensamentos. Porque se eu tiver bons pensamentos, eu vou ter bons sentimentos e emoções e eu vou fazer coisas certas. A minha vontade vai estar alinhada à vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula. Que o Senhor tome cada professor, cada professora, que o Senhor use eles como instrumento na sala de aula. Que o Senhor possa fazer com que vidas sejam impactadas e que possamos pensar sempre nisso. Eu sou o que eu penso. Porque o que eu penso vai influenciar minhas emoções e sentimentos e a minha vontade. Então que eu possa pensar na tua palavra, meditar na tua palavra e praticar a tua palavra. Eu te peço e já te agradeço isso em nome de Jesus. Na próxima tela eu estou deixando aí o Entendendo Provérbios 4 nesse caso, tá? E também a playlist de provérbios, certo? Nos vemos na próxima lição. Na próxima tela eu estou deixando isso. E nos vemos na próxima lição. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.